Saudações, boas-vindas a mais um vídeo da série LaTecnicamente. Se você já fez qualquer curso da área de exatas, seja no superior ou mesmo no técnico, é muito provável que você já tenha ouvido falar sobre o LaTeX. O LaTeX é um sistema de tipografia avançado que permite ao usuário obter um documento final de altíssima qualidade ao mesmo tempo em que permite ao autor se concentrar apenas no conteúdo sem se distrair pela formatação. Nesse vídeo aqui, nós vamos criar o primeiro documento em LaTeX e no final do vídeo você já vai estar muito mais próximo de conseguir utilizar essa ferramenta poderosa. Eu sou Elton Martins e isso é Programação Popular, um projeto que visa democratizar o acesso às ciências e ao conhecimento. Já deixa um like no vídeo para apoiar e compartilha com quem pode se interessar. E claro, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E eu também ofereço aulas particulares a preço social, só entrar em contato comigo. Embora você possa instalar o LaTeX no seu computador, isso seja recomendado para documentos maiores, para documentos menores é muito mais rápido e mais fácil usar o Overleaf, que é uma plataforma que funciona, olha só, de forma muito semelhante a um Google Docs. Olha, tem duas pessoas editando documentos simultaneamente aqui, por exemplo. Ele é freemium, o que significa que tem plano pago, mas alguma parte das coisas são gratuitas. O plano gratuito é suficiente para a maioria dos documentos, mas não consegue compilar, por exemplo, o meu TCC, que é um trabalho extenso e com muitos pacotes, mas em geral é plenamente usável. Então, o primeiro passo é você criar sua conta e entrar. Crie sua conta como em qualquer site, eu vou fazer login, pronto. Então, me dando de 50% de desconto, when paying with Brazilian reais, ao pagar em reais brasileiros. E aqui, ó, aqui vão aparecer os seus documentos em geral, né? Todos os documentos que você editar vão aparecer aqui. E aí aqui eu vou clicar aqui em New Project, acho que tem ele em português. Tem um botão enorme aqui, ó. Click here to use Overleaf em português. Por que ele não colocou a mensagem em português, né? Não faz o menor sentido. Beleza, aí eu vou clicar aqui então em Novo Projeto. Projeto, ó, você pode já abrir com base em alguns modelos. Eu vou abrir um projeto em branco para eu mostrar como é a escrita das partes. Mas você já pode, por exemplo, abrir aqui já baseado nesses modelos. Tá? Eu vou abrir um projeto em branco. Vou escrever aqui o nome do projeto, meu primeiro documento LaTeX, por exemplo. Bom, aqui então estamos com o nosso primeiro documento criado e o Overleaf já compilou para a gente aqui. Isso é uma coisa legal, que ele já traz essa base aqui, né? Mas vamos então dissecar isso aqui e entender o que está acontecendo. A gente pode dizer que um documento LaTeX é dividido, digamos, em três partes. A primeira delas é a classe. Ele é o primeiro comando, em geral, que vai aparecer em qualquer arquivo, documento LaTeX. Um documento pode ter mais de um arquivo .tex, mas um documento só tem um comando document class. Então ele é o comando que de fato define a base do documento. Ele determina o tipo de documento, né? As pré-configurações que serão feitas. Outras classes, além da article, que é considerada a padrão, são como, por exemplo, a report. Eu vou escrever aqui. Report para relatórios técnicos, book para livros, letter para carta ou letter, dependendo da pronúncia, e beamer para slides, apresentações de slides. Então são algumas das classes mais comuns, mas, por exemplo, se você for submeter um trabalho para uma revista, você pode ter escrito o seu trabalho todo com a classe article, mas a revista ela exige um formato específico. Então ela vai te mandar um arquivo de classe, você vai subir o seu arquivo para cá e colocar aqui o nome da classe da revista e pronto, o seu documento vai estar formatado de acordo com a revista. Então esse aqui é um dos grandes poderes do LaTeX. Em seguida, logo depois do Document Class, a gente entra numa área do documento que é chamada de preâmbulo. Veja aqui, ó, aqui eu tenho um Begin Document e aqui no final eu tenho End Document. Esse bloco aqui é o bloco do corpo do documento. Então, o que está entre a Document Class e o corpo do documento, essa parte no meio, é chamada de preâmbulo. O preâmbulo, ele é a área de configuração. Você faz as configurações para preparar a tipografia que vai ser feita. Não tem escrita no documento nessa parte aqui. Aqui a gente pode, por exemplo, importar os pacotes que vamos precisar ou fazer configurações que ficarão disponíveis em todo o documento, mas que podem ser sobrescritas lá dentro do documento. No nosso caso,
nós vamos adicionar mais 2 pacotes aqui que vão ser importantes pela língua que a gente está usando. O Overleaf já importou para a gente o pacote GraphicX, né? GraphicX, não sei. E ele comentou aqui, ó, required for inserting images, né, necessário para colocar imagens. Ele é um pacote que você vai usar se você for, como ele disse, né, colocar imagens no documento. Como a gente não vai pôr imagem nesse documento, eu vou tirar, tá? Porque isso acelera a compilação um pouquinho. Quanto mais pacote, mais demora para compilar, ok? Então eu vou tirar, já que eu não estou usando, e aí eu vou colocar aqui agora os pacotes que eu quero usar aqui. O primeiro dele, a gente usa o comando usePackage. Tá? Isso aqui é um comando LaTeX, ó, barra invertida, aí vem o nome do comando, né? E aí na sequência o parâmetro entre chaves aqui, ó. Então, barrinha, usePackage, e aí a gente coloca aqui dentro o nome do pacote. O Overleaf já sugere os pacotes aqui, ó. E o que eu quero é o FontEnc. Vamos procurar aqui? Ó, tá aqui, ó, FontEnc. Esse pacote aqui, a gente vai passar essa opção aqui entre colchete aqui, ó, P1 antes das chaves, ó. Isso vai informar o LaTeX para usar uma fonte que seja codificada, né, que tenha os acentos, o cedilha e os caracteres diferentes que a gente usa, que não tem no inglês. Tá? Então, isso ainda é importante. Se você estivesse usando uma distribuição muito antiga, né, antes de 2018, eu acho, do LaTeX, você também teria que usar esse comando aqui, ó, informando ao LaTeX para ler o documento, esse documento aqui que a gente escreveu em UTF-8. Mas isso já é o padrão, e portanto não é mais necessário. Mas aí tem um segundo pacote que vai ser legal a gente colocar, que vocês vão ver que vai ter uma diferença, que é o Babel. Ele é um pacote, como o nome sugere, para multilínguas, né? Então ele permite você traduzir coisas do documento. Então nós vamos passar aqui a opção Brasil, Brasil é inglês mesmo, com Z, ok? E passamos essa opção e não vou mexer em mais nada. Só mudei isso e vou clicar em recompilar aqui, ó. Agora veja que não mudou nada, porque a data está escrita em junho de 2025. Então eu vou tirar o Babel, que eu quero mostrar a diferença que faz, por exemplo, na data. Se eu não coloco data, ó, tirei data e vou recompilar o documento. Ó, então ele mostra, mesmo assim ele mostra a data, porque o documento está com zoom, está cortado, viu? Esse aqui é o centro do documento. Então ele, mesmo que eu não tenha colocado a data, ele mostra a data em inglês. Porém, se eu colocar o pacote Babel... outro comentário é que esse porcento que eu usei no começo da linha define um comentário. Isso aqui faz a linha ser ignorada, viu? Então, quando eu compilar agora, quando eu compilo aqui com esse porcento aqui, essa linha está sendo ignorada. É a mesma coisa de eu tirar isso aqui e compilar, ó. Viu? É a mesma coisa, ó. Certo? Agora, se eu coloco o comando usePackage Babel com a opção Brasil, eu recompilo e veja que agora a nossa data já aparece em português. Isso vai aparecer em várias outras situações. Nome de, por exemplo, figura 1, vem figure em inglês, vai mudar para figura, enfim, várias situações isso vai ser traduzido. Então é um pacote que permite isso. Aqui a gente coloca algumas metadados, né? Posso até usar esse comando aqui, ó, LaTeX, que vai ficar o LaTeX bonito lá, ó. Pronto. Então, meu primeiro documento LaTeX, aqui eu coloco o meu nome, o nome do autor, né? E como você viu, a gente pode usar o comando date para colocar a data, mas eu prefiro deixar sem nada e usar o Babel, que ele coloca a data atual de compilação do documento, né? 23 de junho de 2025. E por fim, feitas as configurações que a gente precisa no documento, a gente passa à seção de corpo do documento, que é onde a gente está agora escrevendo de fato no documento, no PDF. Essa seção, ela funciona como se fosse uma impressora, assim, a analogia é possível, né? Ela percorre o PDF página por página, de um lado para o outro, linha por linha, e vai inserindo as informações na ordem em que elas são declaradas no corpo do documento. Então, se eu pegar essa section e colocar antes do comando make title, eu não expliquei o que são os comandos, né? Então volta, ó. Então, essa é a forma que estava antes. Esse comando make title, ele é o comando que em inglês significa construir o título. Make title seria o comando que constrói esse cabeçalho aqui. Ele basicamente pega as informações que foram passadas lá no preâmbulo nesses comandos e escreve aqui centralizado, formatado bonitinho. E esse comando section cria um título aqui no documento, né? Cria um cabeçalho de seção aqui.
Se eu pegar essa section e colocar antes do make title, veja que se eu recompilo, a section vai aparecer primeiro, aí vai pular a página e o make title vem na próxima página, porque o make title quebra a página, ele sempre começa numa nova página. Então, vocês veem que a ordem importa e as coisas acontecem na ordem que são declaradas aqui. Compilando de novo, voltamos a uma página só e estamos aqui. Comenta aqui embaixo se você está conseguindo entender tranquilo, se está conseguindo reproduzir aí. Aqui na descrição tem um link do material de apoio, onde você tem acesso ao código-fonte. Nele tem diversos links para apoiar seus estudos. Ok, temos nosso PDF inicial, mas vamos adicionar algumas informações. Em primeiro lugar, eu quero importar um outro pacote, que é o pacote Lipsum. Ele vem de Lorem Ipsum, no latim, que serve para gerar texto falso. Quer ver? Eu uso esse comando Lipsum aqui. Estou colocando ele depois da section. E eu recompilo. Olha lá, ele gera um tanto de texto em latim, começado com o famoso Lorem Ipsum dolorusit amet consectetur adipsim elit. E aí depois ele vai falando qualquer coisa sem sentido. Mas eu posso também passar aqui, veja que ele gerou vários parágrafos, ele gera 5 parágrafos por padrão, eu posso passar aqui qual parágrafo eu quero. Então se eu passar 1 e fizer outro comando aqui embaixo, fazendo de 5 a, sei lá, 7, por exemplo, veja que... Então eu recompilo. Aí não vai dar para ver, né? Então eu vou criar uma outra seção aqui no meio para separar os dois, só para a gente saber que acabou um e começou o outro. Tá lá. Então vem a section Introduction, aí veio o meu Lipsum 1. Então Lorem Ipsum dolorusit amet consectetur adipsim elit, aí continua. E por fim, depois vem a section Introduction, de novo, mas agora numerado como 2, e vem o Lipsum do parágrafo 5 ao 7. Aí já não faz sentido, né? Ele já fala qualquer coisa lá. Pronto. Então aqui a gente já consegue brincar com as seções. Por isso que eu importei esse pacote, para a gente poder definir algumas seções, como essa aqui, e ver como que isso vai ficar no documento. Então tem a nossa primeira section definida aqui. Existem outros, na classe Article, existem outras duas categorias de seção, de títulos, né? Que a primeira delas é a section, que cria o título assim. Aí a segunda delas é a subsection, subseção, vamos colocar aqui, seção. Bom, reestruturei o documento da seguinte forma. Eu coloquei algumas seções, subseções, e aí a primeira aqui vem a section, seção, aí tem um parágrafo, aí subseção, aí um parágrafo, subseção, parágrafo, aí tem mais duas subseções, depois uma subseção de novo, e depois mais 3 subseções. Vamos compilar para a gente entender a hierarquia disso aqui. Então foi uma seção, depois a subseção, aqui, vamos seguir... Tem uma coisa legal que você pode clicar, por exemplo, 2 vezes aqui, no PDF, e ele te leva para onde no código que corresponde. Então, o seção, que é uma section, seguida de um parágrafo. Depois o subseção, é a subsection, seguida de um parágrafo. Daí eu criei uma subseção, então ela aparece como 1.1.1 aqui, e vem mais um parágrafo. Aí logo em seguida tem outra subsection, então ela aparece como 1.1.2. Depois mais uma, e aí vem uma subsection de novo, e aí ela aparece como 1.2 agora. E a próxima subsection como 1.2.1. Então esse é o esquema de seções aqui do LaTeX. Uma outra categoria que pode aparecer, especialmente na classe Book, é o Chapter, que ele está acima da section no nível de hierarquia. Em geral, começa em uma nova página, né? Mas esse comando não existe na classe Article, então não podemos usá-lo aqui. Vamos colocar um exemplo só para a gente ver um pouquinho de matemática também. Logo aqui no começo eu vou colocar uma seção matemática, por exemplo. E aí aqui vamos escrever um textinho. A média aritmética. Aqui eu quero escrever matemática. Eu quero colocar um X com uma barra em cima. Então eu coloco cifrão e coloco barra, que é o comando para botar barra no X, e o X. Para falar em detalhes sobre o modo matemático, a gente vai precisar de um vídeo pelo menos específico, né? Então não vou entrar em detalhes sobre a notação matemática, não se assuste, é tranquilo, tá? Mas não vou entrar em detalhes não. Mas aí tá aqui que o Overleaf já me dá o preview, ele tá mostrando que é esse x barra. Se eu recompilar,
a média aritmética x barra, tá vendo? Então, a média aritmética x barra é definida como... E aqui eu vou colocar uma equação agora centralizada, então, que a gente chama de uma display, do tipo display, no modo, né, display. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. A mais simples delas é com o comando barra abre colchetes e do outro lado barra fecha colchetes. Não vou mostrar os outros modos porque isso vai ficar aí para o vídeo de matemática. Então, aqui dentro a gente pode escrever com a notação matemática. Então, vamos lá. Então veja que é bem tranquilo, né? Escrever a matemática fica com uma carinha bem bonita, e se a gente recompilar isso aqui agora, tá lá, nossa matemática lindamente tipografada no nosso documento. Então por esse vídeo é isso. Se você gosta de programação, LaTeX, etc. e quer ver mais conteúdo como esse, é só se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Me siga nas redes sociais e entre em contato comigo pelos links na descrição, e não deixe de me contar aqui nos comentários o que você quer ver mais no canal. Eu gosto muito de ler os comentários. Considere também apoiar o canal se tornando membro, me enviando um Pix ou através do link de apoio. Até breve!